A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje nós iremos dar início à nossa aula da lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical, a qual o título diz assim: Confiança em tempo de aflição. Essa lição de hoje, nós vamos abordar o texto que fica no livro de Salmos, número 56. Antes de nós começarmos a nossa aula, eu queria estar orando pelos irmãos e para Deus nos guiar nesta lição tão gloriosa. Vamos orar? Amado Senhor Deus, Todo-Poderoso Criador, a Ti nós rendemos graça por tudo que o Senhor tem feito até o presente momento. Queremos te pedir, Senhor, que nos guie nessa lição de hoje. Ajude-nos, Senhor, abra nossa mente para melhor entender a Tua palavra genuína. Bendito eterno Salvador, em tudo nós te rendemos graça, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, que é vivo para todo sempre. Amém. Tudo bem, irmãos? Hoje eu darei início primeiramente a lição, lendo o texto áureo da lição, que diz assim: Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmos 56, versículo 11. Verdade aplicada. Uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Objetivos da lição: apresentar o contexto histórico do Salmo 56. Observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus. Ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Amém, irmãos? Então, queria pedir aos irmãos, os que não tiverem a revista, possam abrir as suas Bíblias nos Salmos de número 56. Nós iremos ler apenas do versículo 1 até o versículo 8, a qual a revista estabelece para nós aqui. Tudo bem? Eu vou estar lendo para ganhar tempo. Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim, para o mal. Ajuntem-se, escondem-se, espiam em meus passos, os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contaste as minhas vagações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Só até aqui, irmãos, amém? Irmão, nós vemos aqui que esse salmo é um salmo de socorro, é um pedido de socorro, é um salmo que transmite confiança, é um salmo que pede a justiça de Deus. Todos esses três aspectos são expostos nesse salmo. Nós vemos a aflição de Davi num dos momentos mais difíceis da sua vida. Após ter feito muitas coisas gloriosas ali ao lado de Saul, ainda que Saul tinha ele como um dos melhores guerreiros ali do seu exército, Saul se vira contra Davi, pois bem sabemos que nas escrituras, né, lá em 1 Samuel, fala que Saul, pelas suas transgressões, o Espírito de Deus não estava sobre Saul, né? E Deus pede para que Samuel vá atrás de outro para suceder o lugar de Saul após a sua morte. E Samuel, com obediência, vai e procura o sucessor, né? O próximo rei de Israel que ia reinar no lugar de Saul. E encontra Davi,
que já estava prometido por Deus, né? E ali ele é ungido, né? E o Espírito de Deus automaticamente se apossa de Davi. E como, como nós vemos, né? Após Davi vir ao palácio de Saul, porque Saul já estava sendo atormentado por um espírito maligno permitido por Deus, Davi é chamado ali para poder estar tocando harpa, né? Porque arpistas, né, tocadores de harpa, né, como os levíticos cantavam e tocavam, era um instrumento, né, a música, né, de louvores ao Senhor era o que espantava os espíritos malignos, né, que haviam ali nas pessoas. E eram chamados. E Davi foi chamado ao palácio do rei para tocar harpa para o rei, porque o rei era atormentado por pesadelos e coisas e tal, pelo espírito que Deus permitiu que está ali. E Davi foi praticamente frequentando, crescendo ali naquele lugar. E o fato da história, né, de Davi ter Davi estado em evidência em tudo ali, né, ter se destacado ali perante Saul, o rei de Israel, foi o acontecimento de Golias, né? Golias, como todos sabem, né, nas passagens de 1 Samuel ali, se levantou um grande guerreiro chamado Golias, filisteu, do exército filisteu, e ele tinha um diferencial muito grande do exército, porque ele era muito grande, né? Tinha quase 6 metros, diz a Bíblia, que tinha quase 6 metros de altura, 3 metros mais ou menos, se eu não me engano, e ele assolava Israel, né? Humilhava Israel, falava do Deus, né? Ele atentava, né, contra Israel, fazendo as suas injúrias, as suas calúnias e desafiando, né? E como Deus estava na vida de Davi, Davi ficou indignado com aquilo, né? E Saul a presença de Deus já não estava sobre Saul, Saul ali com medo, junto com o seu exército, não tinha mais a quem colocar contra aquele guerreiro, que ficava dia após dia afrontando e desafiando o exército de Deus. Só que Deus levantou Davi. E Davi foi ali com a sua coragem e com Deus no coração. Foi enfrentar aquele gigante e, como todos sabem, né, ele venceu aquele gigante e foi ali que Davi se tornou famoso, né? E o rei ficou maravilhado com aquele feito que ele fez, né? E Davi passou a frequentar ali o, o palácio do rei, foi crescendo, foi tanto que ele cresceu e ficou ali servindo ao exército ali de Davi, de Saul, e se tornou um dos guerreiros mais excelentes ali, um dos guerreiros mais poderosos ali de Israel, né? Claro que a presença de Deus estava fortemente em cima de Davi, né? E aos poucos, Saul foi percebendo isso, né? Porque a presença de Deus não estava com ele mais. Ele sentia com certeza um vazio muito grande, né? Sem a presença do Senhor, estava sendo atormentado. E nenhum desses tormentos que ele estava passando, né? Acaba que um dia, né? Como está escrito lá em 1 Samuel 18, versículo 7, voltando de uma batalha, né? O povo recebia os guerreiros, o rei, com uma grande festa, danças, as mulheres cantavam, né, vários louvores, né, engrandecendo os guerreiros, né, recebendo os guerreiros da guerra que tinham vencido a guerra. E as mulheres dançavam e cantavam para Saul e também cantavam para Davi, os destaques da guerra. E através de um desses cânticos que elas cantavam dessa maneira. Elas cantavam que Saul derrotou, matou milhares e milhares de filisteus, de inimigos. E quando chegava a vez de Davi, elas cantavam com um tom mais alto, engrandeciam mais. Elas cantavam Davi
matou dezenas e dezenas de milhares, ou seja, ela se sobrepõe Davi a mais que rei, a mais do que o rei Saul. E ali acabou acendendo uma ira muito grande em Saul, ou seja, um sentimento de inveja. Por isso que inveja é a pior coisa do mundo, irmãos. A inveja, ela é terrível. Deus abomina a inveja. Despertou ali no coração de Saul uma tremenda inveja de Davi. Porque ele sabia que Deus já não estava com ele. E pelos feitos que Davi fez, pelas conquistas que Davi tinha, ele sabia que Deus estava na vida de Davi. Ele já estava percebendo que Deus ele tinha escolhido Davi para ser o rei de Israel após ele. E isso incomodou muito Saul. E fez com que Saul começasse ali dentro, começar uma espécie de perseguição, né? Oprimindo Davi dali, daquele lado ali, oprimindo Davi. Tanto que ele fez o quê? Ele ofereceu a mão de sua filha, Mical, para se casar, para ser esposa de Davi. Porém, ele exigiu que Davi fizesse uma missão, praticamente uma missão quase impossível. Claro que impossível para qualquer soldado ali daquele reinado, mas para Davi, que estava com Deus no coração, com Deus ali, com ele, essa missão era muito fácil. Porque quando nós estamos com Deus, irmãos, quando nós estamos com Deus, o exército que está lá do outro lado está em desvantagem. Quando nós estamos com Deus, o exército que está do outro lado está em desvantagem. Porque Deus ele é maior que todas as coisas. Então Davi estava com Deus. E Saul mandou ele para aquela missão, pensando que ele ia morrer naquela missão. E como que Deus estava na vida de Davi, Davi, além de ter derrotado aqueles inimigos, trouxe o que Saul pediu em dobro. Ele trouxe em dobro o que Saul havia pedido. Eu não vou aprofundar mais porque é outra passagem, tem muito mais coisas para serem expostas ali. Então, ele deu a filha dele, Mical, para se casar com Davi. Só que a ira de Saul era tão grande, era tão grande, era tão grande que Saul começou a querer ceifar a vida de Davi ali mesmo. Tanto que Davi não aguentou a pressão tão grande que ele teve que fugir. Porque Saul queria matar Davi, queria tirar a vida de Davi. Então Davi teve que fugir, né? Teve que fugir dali para outra cidade, a qual ele fugiu, que é a cidade de Gate. Veja bem, irmãos, cidade de Gate. A cidade de Gate nada mais nada é que a cidade natal de Golias. Golias nasceu ali. Agora você para pensar, como é que a pessoa que matou o guerreiro mais avulsionado, o guerreiro mais tremendo, o guerreiro mais forte dos filisteus, vai para a cidade natal do cara, né? É só Deus no coração, só Deus na vida de Davi. Davi fugiu para Gate, né? E lá Davi passou uma aflição muito grande, teve medo. É por isso que na oração Davi pede a misericórdia de Deus. É por isso que no começo do Salmo, Davi fala: tem misericórdia de mim, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo o dia. Ou seja, Davi está falando aqui de Saul. Saul ele oprimia Davi todos os dias. Davi ele não tinha a segurança de dormir ali, porque temia de ser morto, né? Só que a confiança dele era no Senhor. Ele confiava no Senhor, ele sabia que tinha um tempo certo para ele reinar. Ele sabia que ele era ungido, né? Davi sabia que era ungido de Deus e ia ser o futuro rei de Israel. E isso aconteceu justamente para que, né,
a história se cumprisse. Davi vai e sai da presença de Saul e foge para Gate. E lá ele tem a temer, ele teme, porque sabe que a fama dele foi muito grande, né? Que ele derrotou Golias. Só que quando Deus está com você, meu irmão, quando Deus está conosco, ele muda as coisas, ele transforma as coisas. Quando Davi chega em Gate, ele conhece o rei de Gate. O nome desse rei é o rei Aquis. E esse rei encontra Davi. E diz as escrituras, em 1 Samuel, que Davi se fez de louco, né? Se fez de doido na presença do rei, para o rei não matá-lo, né? Não ceifar a sua vida ali. E Davi se fez de doido, né? A passagem diz, eu estava lendo lá em 1 Samuel, diz que Davi, ele se batia, babava na sua barba, ele fazia umas coisas que para poder o rei não fazer algo mal contra ele, né? Tanto que o rei, ele deixou Davi ficar ali e Davi se escondeu na caverna. Foi esconder numa caverna, né? Temendo a ira de Saul, porque Saul estava pronto a ceifar sua vida, a acabar com ele. E Davi ali e Davi não estava sozinho, estava com seus homens, né? Os seus fiéis soldados ali, com suas esposas, e foi tremendamente uma fuga muito alvoroçada. E aqui diz aqui, ó, em 1 Samuel, capítulo 21, né? Davi foge para Aquis, rei de Gate, né? Aí fala bem aqui, ó, no versículo de número 15. Faltai-me a mim, doidos, para que trouxesse este que fizeste doidices diante de mim? Há este entrar em minha casa? Ou seja, é o rei falando. Porque está aqui, ó, disse Aquis aos seus criados, eis que bem vedes que este homem é louco, porque me trouxesse a mim? Ou seja, o que Davi fazia? Está dizendo aqui, ó, só vim aqui no versículo 13. Fala aqui, ó. Vamos para o 12. Versículo 12. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, o rei de Gate. Ou seja, Davi ele temeu estar ali, né? Porque sabia que poderia ser morto instantaneamente, porque ali ele matou o rei daquele lugar, o homem mais poderoso daquele lugar, que era Golias. E ele matou, né? Ou seja, o que ele fez? Aqui Davi considerou, teve muito medo, pelo que contrafez diante dos olhos deles. Olha que Davi fez. Olha que olha que a palavra de Deus diz aqui, ó, no versículo 13. 1 Samuel, capítulo 21, no versículo 13. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Ou seja, ele se fez de louco ali, né? Tipo, para não demonstrar uma ofensa, que ia guerrear, que queria fazer algum mal para o rei. Porque a pessoa que era doida para eles era uma pessoa que era inofensiva, não tinha nenhum perigo, né? Então Davi não ofereceu perigo nenhum, ele foi com amizade ali para tentar ficar ali naquela cidade para não ser pego por Saul. E ele conseguiu sim ficar ali, tanto que ele se escondeu numa caverna, né? A caverna de Adulão. E aí nós vamos caminhando para o contexto histórico, irmãos. Vamos vendo os feitos, né? Enquanto Davi se escondia
de Saul, Saul veio fazendo atrocidades, irmãos, atrocidades. Veja como o inimigo, quando ele entra na vida de alguém, quando alguém dá brecha para o inimigo, ele destrói. A palavra de Deus diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, ele destrói. Saul, o que ele fez? Ele deu ouvidos para o inimigo. O inimigo, o que fez com Saul? Levou até os sacerdotes. Saul matou os sacerdotes, irmãos. Sabe o que quer dizer isso? Que ele matou os sacerdotes para não haver mais adoração a Deus. Porque os sacerdotes, eles eram responsáveis pela adoração a Deus, pelo tabernáculo, por tudo aquilo que Deus construiu, entendeu? E ele matou os sacerdotes ali, né? Ele tentou matar Davi, mas também ele matou os sacerdotes, né? Mas diz mais à frente a Bíblia que ali no versículo, no capítulo 22, no versículo 20, fala que Abiatar, um dos sacerdotes, fugiu. Veja bem, irmãos, o contexto histórico. A adoração a Deus, ela nunca vai parar. Ela não pode parar. Saul sim matou a maioria dos sacerdotes, mas um escapou, porque esse Abiatar, futuramente no reinado de Davi, ele ia levantar sacerdotes para continuar a adoração a Deus. Irmãos, os templos hoje estão fechados. Nós não tá tendo culto nas igrejas. Tá tudo fechado os templos. Mas eu vou te falar o seguinte, irmão. Os templos estão fechados. Mas a igreja, que é eu e você, está aberta. Nós estamos abertos. Nós estamos orando. Nós estamos louvando ao Senhor. Nós podemos louvar, engrandecer ao Senhor, orar a Ele, ter intimidade com Ele. Os templos estão fechados, mas a igreja está aberta. A igreja é eu, é você, somos a igreja do Senhor. Não devemos parar, irmãos. Não devemos parar de orar, não devemos parar de adorar, não devemos parar de louvar ao Senhor, porque o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Ele está por detrás da história, é Ele que produz a história. Ou seja, se fosse para matar todos os sacerdotes ali, não ia ter sacerdotes para fazer adoração no futuro, quando Davi assumisse o reinado. Ou seja, fugiu para esse futuramente fazer a adoração que devia ser feita ao Senhor. Ou seja, Deus é o Deus que está por detrás da história. Ele sabe de todas as coisas, meus irmãos. E Davi ainda temeu mais, né? Ele temeu também os filisteus, porque os filisteus estavam ali, lado a lado de Gate. E as passagens dizem, a passagem bíblica diz, que Davi fez muitas obras, né? Davi tinha mais de 600 homens com ele, fora as mulheres, né? E Davi também tinha 2 mulheres também. Aqui a passagem bíblica diz, né? Que ele foi com as suas mulheres também ali para Gate, né? Além de fazer várias missões, várias peregrinações, passou por vários perigos. E ele foi, né? Também ali para a cidade de Gate de novo, novamente. Ele encontrou com o rei de Gate. Só que o rei de Gate, ele tinha parceria com os príncipes dos filisteus. E quando Davi estava junto com o rei de Gate, os príncipes dos filisteus que estavam à frente com seus guerrilheiros, que iam guerrear contra Israel, não aceitaram Davi, né? Porque Davi era hebreu. Eles perguntaram para o rei de Gate, porque o rei de Gate, ele tinha bons olhos para Davi. Ele gostava de Davi. E ele ainda se explicou para os filisteus falando: eu não vejo nada de mal, eu não vejo nada de mal nesse homem, né? E os filisteus: o que você está fazendo com esse hebreu, né? Ele pergunta. Está lá no versículo de primeira, está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 27, né? Nos primeiros versículos ali você vai ver Aquis, né, o rei de Gate, falando com os filisteus, pedindo para permitir a presença de Davi ali.
e os seus exércitos na retaguarda. Só que eles pedem para Davi voltar, sair, né? Não ficar junto deles, porque eles não confiavam em Davi, eles não queriam Davi ali, né? E eles iam pelejar contra Israel. E Davi ali, ele, né, com seu exército de quase 600 homens, fora as mulheres, né? Davi também estava com suas mulheres, né? Que aqui, deixa eu ver o nome de uma. Ó, a, a primeira mulher de Davi, que ele tava, é Ainoã, né? A Gezelita e Abigail, mulher de Nabal, a Carmelita. Então Davi tinha duas esposas nesse tempo aí, antes de ser rei. E aí o contexto histórico vem nos trazendo fantásticas coisas que aconteceram nesse peregrinar de Davi. Nós vemos a peregrinação de Davi, o sofrimento de Davi e a confiança dele interina em Deus, né? Ele passou por momentos muito difíceis, de quase estar a fio da espada, né, irmãos? E nós vemos também a adoração de Davi. Davi clamou por misericórdia muitas vezes. Nós vemos aqui, ó, no versículo do Salmo 56, no versículo de número 5, né? Todos os dias torcem minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim, para o mal. Ou seja, eles queriam acabar com a vida de Davi, eles não tinham confiança em Davi, eles queriam tirar Davi, apagar Davi da história. Tanto os filisteus, como também Saul também estava alucinado, determinado a acabar com a vida de Davi ali naquele contexto bíblico ali e perseguindo, e Davi clamava. Enquanto eles vinham querendo procurar Davi, achar Davi, eles clamavam, né? E a misericórdia de Deus tem nos feito filhos, né? A misericórdia de Deus, irmão, tem nos feito filhos dele, né? Através de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Tá lá em João 1, capítulo 1, 12. A misericórdia de Deus tem feito em Cristo Jesus, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós não merecíamos nada. Nós estávamos perdidos, nós merecíamos ir para o inferno. Só que através de Jesus Cristo, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Em João 1, capítulo 1, verso 12, fala isso. 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 1, verso 13, né? Lá também em Hebreus 4:16, nós temos muitas ênfases de misericórdia. Nós servimos a um Deus riquíssimo. A Escritura diz que nós servimos a um Deus riquíssimo em misericórdia. Ninguém tem mais misericórdia que Deus. É por isso que nós devemos ser misericordiosos, irmãos. Nós devemos ter misericórdia. Temos que ter carinho com as pessoas. Misericórdia. Se o Senhor teve misericórdia de nós, por que nós não vamos ter misericórdia do nosso próximo? Complicado, né, irmãos? Vamos andar aqui. Também nós vimos aqui, irmãos, na oração de Davi, a perseguição arquitetada por Saul. Saul, ele moveu todos os soldados para estarem ali minuciosamente para achar Davi, né? Para tentar acabar com a vida de Davi. E em Salmo 56, no verso 8, nos diz assim: Tu contaste as minhas vagueções, põe as minhas lágrimas no teu odre, não tem elas o teu livro? O que significa essa passagem, essa parte dessa passagem, meus irmãos? Significa que Deus, ele sabe de tudo o que nós passamos. Nossas dificuldades, nossas aflições,
nossas perseguições que nós passamos. Ele sabe de tudo. Uma lágrima que cai do teu olho, ele colhe. Ele sabe o que você está passando, meu irmão. Ele sabe se você está passando por uma enfermidade terrível. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Nós passamos por dificuldades e Deus está ali conosco. Mateus 15, 32. Jesus tem compaixão da multidão. Ou seja, Jesus pregando, né, ali para aquela multidão, ele teve compaixão porque aquelas pessoas estavam ali seguindo Jesus e seus discípulos há mais de 3 dias. E Jesus parou e falou, né, para os seus discípulos: essas pessoas estão com fome porque já tem 3 dias que estão junto com a gente. Vão e compre coisa para eles comer. Tanto que aconteceu, onde aconteceu aquele milagre, né, dos pãezinhos, do peixe, né? Então Jesus, ele tem compaixão. Deus, ele sabe a hora do nosso aperto. Não se preocupa, irmão. Se você está passando por alguma aflição, algum aperto, alguma perda, né? Alguma perseguição no trabalho, na escola, em qualquer lugar, né? Ou em casa mesmo, não se preocupa. Deus, ele tá vendo. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele tá vendo. Ele vai te dar uma válvula de escape, ele vai abrir uma válvula de escape para você, ele vai abrir uma porta onde você não possa ver. Ele está contigo, irmão. Da mesma forma que ele estava com Davi. Davi, ele fugia e Deus sempre preparava lugares para ele ir. Salvava cidades, né? Temos aqui na passagem fala da cidade de Keila, né? Davi, ele salvou a cidade de Keila, fez muitas missões maravilhosas que Deus foi guiando ele. Ele permitiu, ele confiou no Senhor. Irmãos, para confiar em alguém, você precisa ter relacionamento. Você precisa se relacionar com a pessoa. Confiança não é de um dia no dia para a noite. Confiança requer tempo, requer contato, requer relacionamento. Você precisa ter relacionamento com alguém para poder confiar nela. Da mesma forma é com Deus. E a melhor forma de se comunicar com Deus, de se relacionar com Deus, é servindo a Ele, através de Jesus Cristo. Estudando a Sua palavra, orando, jejuando, louvando ao Senhor. Isso é relacionamento com Deus. Entregando todas as suas causas, todas as suas dificuldades nas mãos dele, deixando que ele tome partido das coisas. Não entregar 70% do teu problema, 50%. Não, deixa que Deus resolve essa parte aqui, eu resolvo essa outra. Não, Deus vai falar simplesmente assim: então, se você quer resolver, então toma, você resolve. Você tem que entregar 100% do teu problema, 100% da tua causa nas mãos do Senhor. Ele tem poder. Ele entra onde nós não podemos entrar, irmãos. Ele faz o que a gente não pode fazer. Se você está com causa na justiça, que tem um monte de papel na frente do seu, Deus, ele tem poder de ir lá e tirar aquele papel que está lá amassado no fundo, jogado, sujo, largado, esquecido e trazer à frente. E fazer aquele homem assinar aquele papel e dar o decreto que você precisa. Tantos anos esperando, tantos anos sofrendo. É esse sofrimento, é essa aflição que essa passagem fala, irmãos. Que Davi passou. E hoje nós trazemos para o dia de hoje é essa aflição. Você que tem alguma causa na justiça, você tem uma causa na sua família, que espera tantos anos que acontecer, já deu por perdido. Mas Deus fala: a última palavra quem dá é Ele. É Deus que dá a última palavra. Não é o homem, não é o juiz. Ninguém, nenhum homem dá a última palavra. A última palavra vem de Deus. Não esqueça disso. Seja o que for, seja o que for, o Senhor, ele tem compaixão de nós. Ele tem compaixão. Mateus capítulo 4, versos 23 e 24. Jesus curava, Jesus fazia tudo, curava, ensinava, pregando o evangelho. Mateus 10, 30 diz que Deus sabe
e tem contado todos os nossos cabelos, todos os fios do nosso cabelo. Deus, ele te conhece por dentro e por fora, irmão. Não adianta você se esconder de Deus, não. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele conhece cada situação sua. Às vezes você acha que está fazendo alguma coisa que ninguém está te vendo, mas o Senhor está te vendo. E 1 Pedro diz, né? 1 Pedro, capítulo 3:12 fala: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Viu, irmãos? Deus é Deus, Deus é Deus. E também um dos aspectos também que Davi pede nesse salmo, que está no versículo 7 do Salmo 56, é quando ele pede justiça, né? Ele pede justiça. Vamos ver aqui, Salmo 58, Salmo 56, certo? Ao 7. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba derriba os povos na tua ira, né? Ou seja, a justiça vem de Deus. É Ele que faz justiça. Ultimamente, irmãos, na igreja, nós vemos, nós temos a mania, né? Eu falo assim, a mania, né? O erro de julgar as pessoas, né? Às vezes a gente não conhece a pessoa, não conhece a vida da pessoa, não se achega, não conversa com a pessoa e já vai julgando. Ah, aquele ali veio não sei o quê. Ah, aquele ali tá vestindo aquilo ali. Ah, deve ser tudo. Ah, aquele ali. Não, não. Antes da gente conhecer a pessoa, a gente já julga a pessoa. Ah, aquele ali deve ser não sei o que lá. Não é assim, irmãos. Não é assim. O único que pode julgar todas as causas e todas as coisas é o Deus. O Senhor Jesus virá. Quando Ele vir, em nuvens de glória, quando Ele vem para julgar a terra. Então Ele vai vir como juiz. Ele vai ser o juiz. Nós não somos juiz, não somos nada, nós somos pó. Nós temos que parar de ficar julgando as pessoas pela aparência. Às vezes, as pessoas que andam tudo bonitinho, direitinho, é mais suja do que aqueles que andam largado. Porque Deus, ele não olha a aparência. Deus, ele olha o coração, a intenção da pessoa. Ele não olha o externo, ele olha o interno. E é essa cosmovisão que nós devemos ter no nosso dia a dia. Não só na igreja, mas no nosso contexto ao todo. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Não devemos julgar as pessoas. Converse. Se achegue. Tente uma amizade. Não vai julgando a pessoa só porque a pessoa tem a cara fechada, só aquela pessoa é meia quieta, só aquela pessoa fala demais. Não julgue. Converse. Seja amigo. Seja mais amigo do que inimigo. Porque Jesus, ele veio para todos. Ele não veio só para os magistrados, não veio só para os santos, aqueles que faziam não sei quantas orações por dia. Jesus, ele veio pelos pecadores. O foco de Jesus aqui na terra, quando ele veio para salvar os pecadores, converter os pecadores dos seus erros, dar uma nova chance, dar uma segunda chance, salvar o mundo. Os que os fariseus não faziam, Jesus fazia. Que era ir atrás daqueles que estavam perdidos, não tinha mais nenhuma esperança de salvação. Pense nisso, meus irmãos. Pense nisso. E nós vemos aqui que a justiça de Deus, ela é tremenda, né? Em Tiago, capítulo 1, verso 20, né? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, ou seja, nossa justiça na ira não opera a justiça de Deus. Deus, ele trabalha da forma que ele quer. Nós não devemos interferir no querer de Deus. É ele, é só entregar na mão dele, né? E aqui diz a passagem aqui, né? Davi poderia ter matado
Saul, né? Diz aqui a passagem aqui que Davi foi, né? 1 Samuel, que Davi encontrou, né? Viu Saul numa caverna e cortou a orla de Saul. Davi podia muito bem matar Saul ali e acabar com a aflição dele. Mas não. Davi falou: esse homem é ungido de Deus, então Deus que vai fazer a justiça dele, não eu. Ou seja, tem coisas que é só Deus que pode julgar, nós não devemos julgar nada. É Deus que age nas coisas. E Davi, ele coloca esses propósitos, né, nesse salmo, que é a misericórdia, que ele clama por misericórdia, né, pelas aflições e as peregrinações que ele está passando. Também ele fala de socorro, ele pede socorro ao Senhor nesses momentos difíceis que ele passou. E também ele clama por justiça, a justiça divina que vem do Senhor. Irmãos, o medo pode impedir o nosso crescimento e por isso precisamos superá-los em vários momentos, né? Jesus disse: não temas, né? Não temas, não tenhas medo, Jesus disse, né? Devemos enfrentar as nossas aflições, devemos enfrentar as nossas dificuldades, mas com confiança no Senhor. Ele está à frente. Colocar Ele à frente de tudo, acima de tudo. Tudo bem, irmãos? Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar dando essa aula para os irmãos. Eu queria orar para estar encerrando essa aula tão gloriosa desse Salmo 56. Eu tenho certeza que os irmãos, ao lerem novamente esse Salmo 56, vão ler com uma visão mais ampla, com uma cosmovisão mais aberta, né? De que as aflições que nós passamos, né? Davi também passou no passado. É claro que o contexto é diferente, né? Mas tem homens que na Bíblia que sofreram muito perseguições que a gente sofre também hoje, só que o Deus é um só. O mesmo Deus que operou na vida de Davi há anos atrás, milhares de anos atrás, é o mesmo Deus que opera hoje nas nossas vidas, porque Ele é eterno e está por vir nas nossas vidas. Eterno Deus e amado Criador, nós te agradecemos mais uma vez por esta aula abençoada. Senhor, que essas palavras que saíram das tuas escrituras, que nós ministramos neste período de aula, Senhor, possam entrar nos corações, que as pessoas possam entender cada vez mais, Senhor amado, e abrir a sua mente, Senhor, e se focarem mais na tua palavra. Senhor, a tua palavra é eficaz e nos ajuda em tudo em nossa vida. Senhor, nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.